hoje essa almofada maravilhosa que foi feita 100% em crochê e ficou muito linda. Olha aqui, gente, o detalhe dela, esses trançadinhos aqui. Essa almofada que eu fiz, ela ficou com um tamanho de 40 centímetros por 40 centímetros e vocês podem fazê-la em vários tamanhos. Eu vou explicar neste vídeo para vocês como fazê-la no tamanho que vocês desejarem, 30 por 30 ou 50 por 50, menor, maior. Vocês podem fazer até, inclusive, retangular, seguindo as orientações que eu vou passar para vocês. E é uma almofada que fica muito linda, gente. Aqui eu pendurei um tasselzinho para dar um charminho. E ela, aqui atrás, ela fecha dessa forma, com o próprio crochê. Olha só como fica lindo também o efeito aqui do próprio crochê, trabalho de pontos simples. Olha como dá um efeito maravilhoso. E aqui ela na parte da frente com esse detalhe. Então, uma almofada 100% em crochê que não há necessidade de ter outro acessório para que a gente consiga executá-la dessa forma. E para essa almofada eu trabalhei com um barbante número 6, inclusive um barbante bem macio. Eu utilizei aqui o barroco da Círculo natural, mas vocês podem trabalhar também com outros tipos de fios para fazer este mesmo efeito, além do barbante. É só seguir realmente as medidas. E eu utilizei aqui um total de 570 gramas desse barbante. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o como é simples aqui para a capa. A gente coloca ela assim. Olha, vou remover aqui o conteúdo da almofada e mostrar a capa para vocês. Então, olha, é super simples. Ela não precisa de zíper para fechamento, então nenhum outro acessório. Só realmente o fio que vocês trabalharem aí no crochê e dá esse resultado aqui maravilhoso. E, gente, ela ficou muito macia, muito gostosa, vai combinar muito aqui com o meu ambiente. Então, gente, se vocês já gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito. Deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam. Compartilhem também o vídeo com outras pessoas e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Estou deixando meus outros canais aqui também embaixo para que vocês possam conhecer. E é isso, gente, bora fazer! Para começar aqui o nosso trabalho, eu estou utilizando um barbante número 6. Este fio que eu estou trabalhando é o Barroco Natural da Círculo. O tex dele é o 885. E, gente, esse fio é muito gostoso, muito macio. É este novelo aqui. E ele tem até um cheirinho assim de fibras naturais. É muito gostoso. Vocês não têm noção da maciez que é este fio. Eu amei este fio. E nosso trabalho vai ficar ainda mais valorizado. Mas vocês podem aqui utilizar qualquer tipo de barbante. Aqui eu estou trabalhando com o número 6. Caso vocês queiram, vocês podem até utilizar outros tipos de barbante, como por exemplo, barbante número 8, ou até mesmo outros tipos de fios. Vocês só adequem a agulha ao fio que vocês estiverem trabalhando. Então, aqui, para este barbante, eu vou utilizar a agulha número 5. A primeira coisa que nós vamos fazer para iniciar nosso trabalho é prender a linha na agulha. Vou laçar o fio sobre meu dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, dar uma giradinha, tirar os meus dedos e puxar os fios para baixo. Prendi o fio na minha agulha e agora nós vamos fazer correntinhas. A quantidade de correntinhas aqui, ela é determinante para o tamanho do nosso trabalho. Nós podemos trabalhar sempre com quantidades pares, porque assim nós conseguimos dividir os bloquinhos para o detalhe do nosso trabalho. Eu recomendo que a gente faça, para ficar exatamente igual esta almofada que eu fiz para vocês, de 10 em 10.
Então, caso vocês queiram fazer maior ou caso queiram fazer menor, trabalhem sempre com a quantidade de 10 em 10 para ter esse mesmo espaço. Agora, caso vocês queiram fazer em espaços menores este detalhe que nós temos aqui do trabalho, vocês podem fazer, por exemplo, de 8 em 8, de 6 em 6, mas o importante é que a gente tenha sempre números pares, para que a gente consiga dividir a mesma quantidade antes do detalhe e a mesma quantidade depois do detalhe. Aqui eu vou trabalhar com vocês de 10 em 10. Então, eu vou fazer aqui as correntinhas, que é laçar o fio do novelo e passar por dentro desta laçada que está na agulha. Laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não considero este nozinho inicial e nem esta laçadinha que está presa na agulha. Então, aqui eu já tenho 3. 1, 2, 3. Aqui, gente, só essas correntinhas não façam tão justinhas e também não super folgadas. Façam do mesmo tamanho, mas deixem a agulha, ó, mais frouxinha, mais frouxa do que apertada. Se a gente fizer muito pequenininha a correntinha, depois nosso trabalho vai ficar espremida a base do trabalho. Então, façam elas um pouquinho maiores para encaixar o ponto mais certinho e sempre do mesmo tamanho. Então, aqui eu vou fazer um total de 50 correntinhas. Trabalhei aqui minhas 50 correntinhas, e independente aí do número de correntinhas que vocês fizeram, sempre considerando fazer em bloquinhos pares, nós vamos acrescentar agora mais 2. Então, eu vou ficar no total com 52. Caso vocês tenham aí feito, por exemplo, 60 correntinhas, acrescenta mais 2. Então, o número que vocês trabalharam, mais 2. Então, a minha correntinha de número 50 foi essa, eu vou fazer mais 2. 1 e 2. E agora, eu não considero essa laçada que está na minha agulha, vou pular esta primeira correntinha, a segunda, a terceira, e vou vir aqui na quarta correntinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Nesta correntinha, eu vou laçar e fazer um ponto meio alto. Então, aqui na quarta correntinha, pego esta alcinha de cima, laço, trago a laçada para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro as 3 de uma vez. Agora, na próxima correntinha, eu laço, pego aqui a alcinha da correntinha, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Então, aqui, gente, nós já ficamos com 3 pontos. Essas correntinhas iniciais eu vou considerar como um ponto também. Aí, agora aqui eu tenho mais uma e aqui mais uma. E nós vamos completar nossas correntinhas aqui com pontos meio altos, que são esses pontos que eu acabei de fazer. Lembrando que eu vou contar também esse pontinho inicial, essas correntinhas, como ponto. Então, se eu fiz aqui as minhas 52 correntinhas, quando chegar aqui no final, eu vou ter 50 pontos meio altos. Cheguei aqui ao final das minhas correntinhas e olha que gracinha que já vai ficando. Gente, vocês não têm noção de como esse fio é gostoso, macio. Ele deixa um trabalho maravilhoso. E olha, não estou recebendo nada pela marca, não é publi, tá? É opinião pessoal mesmo. Eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de fio do Barroco Natural da Círculo. Diferente das outras linhas que eles têm, ele é muito, muito gostoso. Eu amei demais, muito gostoso. Vai dar uma diferença incrível aqui no trabalho. E olha como está ficando lindo. Maravilhoso, né? Então, aqui agora, para continuar, nós vamos fazer uma correntinha de virada. Então, eu laço, faço uma correntinha, viro meu trabalho. Então, aqui, né, na parte de trás do meu trabalho, eu tenho os meus pontos.
Aqui eu tenho a cabecinha dos meus pontos. Nós vamos trabalhar pegando a cabecinha dos pontos, que são esses vezinhos que eu tenho aqui na parte de cima. Então, aqui eu tenho a laçada da minha agulha, a correntinha que eu fiz. E aqui está o meu primeiro ponto. Então, meu primeiro ponto está aqui, ó, o corpinho dele está aqui e a cabecinha dele está aqui. Então, vou laçar o meu fio, vir aqui no meu primeiro ponto e fazer ponto meio alto. Este primeiro ponto meio alto, ó, dá uma puxadinha para que ele fique proporcional aos outros pontos, também sem deixar ele super esticado e também sem deixar ele, ó, mirradinho assim, apertadinho. Deixem ele do tamanho que vão ficar os outros pontos, o tamanho dos pontos que a gente estava fazendo. Então, ó, eu laço agora, venho no próximo ponto, pegando a cabecinha do ponto, as duas alcinhas, trago pra cima, laço, faço ponto meio alto. Então, aqui eu só vou continuar fazendo pontos meio altos, só que agora trabalhando na cabecinha dos pontos. No ponto meio alto, no verso dele, eu tenho essa laçadinha que fica atrás. Cuidado aqui para vocês não pegarem também a laçadinha, a nossa cabecinha está aqui, ó. Aqui eu tenho a lateral do ponto e aqui a parte de cima do ponto. É aqui na parte de cima que a gente pega, tá? Nessa alcinha aqui, e esse detalhezinho, ele vai ficar aqui, que é o que vai fazer o detalhe do nosso acabamento aqui, para ficar bem bonitinha. E aqui, gente, só vou completar com pontos meio altos até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, meu trabalho está ficando assim. E ele tem que ficar sempre retinho, tá, gente? Aqui eu vou trabalhar com a mesma quantidade de pontos do começo ao fim. Então, eu tinha 50 pontos meio altos aqui na primeira carreira, aqui na segunda eu também tenho 50 pontos meio altos. Então, aqui eu cheguei no meu ponto 49. Aqui se atentem para que a peça fique bem retinha, a contar os pontos, mesmo aí que vocês já sejam experientes, porque às vezes a gente acaba passando, olha, às vezes a gente olha assim o ponto, a gente pensa, ó, que está reto, e às vezes a gente acaba pulando um ponto e de repente chega lá na frente a gente percebe que tá faltando um ponto ou tem um ponto a mais. Então o ideal é contar mesmo os pontos pra gente conferir se está certinho. Aqui na minha beiradinha, então, faltou este último ponto a fazer, que eu vou fazer agora com vocês. Olha, ele está aqui de ladinho, são as correntinhas. Então, este daqui, a gente ainda trabalha aqui onde eu tenho as correntinhas. Então, eu laço, só que esse daqui eu vou pegar aqui no meio das correntinhas, aqui embaixo, ó, neste lugar aqui, ó, deixar duas alcinhas pra lá, ou vir aqui embaixo e puxar meu ponto aqui de baixo, ó, dá altura pra ele e faço ponto meio alto. Por que eu vou puxar aqui embaixo? Pra minha lateral ficar retinha. Feito isso agora, eu vou laçar, fazer uma correntinha. Então, assim, gente, toda vez que nós formos virar a carreira, nós vamos fazer exatamente desta forma. Nós vamos crescer a peça somente em pontos meio altos. E toda vez que a gente encerrar a carreira e começar uma nova, vai ser dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Então, eu laço, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E da mesma forma que a gente começou no outro. Laço, aqui eu tenho a correntinha, não trabalho na correntinha. Venho aqui, ó, no ponto. Venho aqui no meu primeiro ponto, pegando as duas alcinhas da cabecinha e faço ponto meio alto. Meio alto. Laço, venho para a próxima e continuo fazendo toda a minha carreira em pontos meio altos. Então, façam aí de vocês, eu vou fazer mais uma carreira com vocês, para vocês verem aqui como vai ficar na pontinha. E aqui agora eu vou fazer o meu penúltimo ponto. E aqui, gente, eu tenho um ponto escondidinho, estão vendo? Se a gente vira assim, a gente consegue ver o vizinho aqui. Ele vai estar aqui, na quina. Então, ó, minhas alcinhas dele aqui, ó. Não posso esquecer de pegar ele, por isso que é importante contar, porque às vezes pode passar despercebido a gente achar, ó, que acabou. Então, a gente também vai fazer nele, eu laço,
Pego ele aqui na lateralzinha e faço meu ponto meio alto. Fiz ele aqui, início de carreira. Faço correntinha, viro meu trabalho, laço, pulo a correntinha e venho no primeiro ponto. E faço o ponto meio alto e continuo fazendo aqui o meu trabalho. Então, agora a nossa sequência é essa, vocês vão subir aí o trabalho de vocês, as carreiras de vocês, fazendo só pontos meio altos. Subi aqui as minhas carreiras, eu subi no total de 18 carreiras. Para contar as carreiras, a gente consegue ver aqui elas de um lado, ó, que eu tenho uma, que eu tenho outra. Então, ó, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Uma vai ter o detalhe do deitadinho e a outra não. Então, aqui eu tenho 18 carreiras que eu subi no total. E caso vocês queiram saber em centímetros, se estiverem trabalhando com outro fio ou tenha a laçadinha aí de vocês seja diferente, aqui eu tenho 17 centímetros. Então, subi aqui a minha primeira parte da almofada com 17 centímetros e agora nós vamos continuar. Então, eu laço, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui continuar fazendo normalmente como estávamos fazendo, mais 10 pontos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto, continuo com os pontos meio altos. Só que eu vou fazer 10 pontos. Fiz aqui os meus 10 pontos. Agora, eu vou fazer 14 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou vir aqui no pezinho do ponto onde nós fizemos esse primeiro ponto de onde saíram as correntinhas. Então, ó, aqui foi meu último ponto baixo, melhor, meu ponto meio alto. Aqui que eu fiz o 10º. Então, aqui neste pezinho, no mesmo lugar, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, laço, passo aqui por dentro e passo por dentro das correntinhas. Dessa forma, eu formei aqui um Lzinho. E agora, eu vou laçar e continuar fazendo os meus pontos. Então, fechei com baixíssimo nesse e vou fazer mais 10 pontos meio altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mais 10, vou fazer mais um Lzinho. Então, 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14, venho aqui no pezinho do ponto e fecho com ponto baixíssimo. Fechei com baixíssimo, agora mais 10 pontos, faço 10 pontos, faço meu Lzinho com 14 correntinhas, mais 10 pontos, faço o Lzinho. E aí, finalizo com 10 pontos. Aí, se vocês tiverem uma quantidade maior ou menor, a cada 10 pontos, vocês façam esse Lzinho com 14 correntinhas. Encerrei aqui com meus 10 pontos, e aqui eu fiquei com 4 Lzinhos. Então, a cada 10 pontos, eu fiz um Lzinho. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Eu vou laçar, fazer uma correntinha e virar o meu trabalho. E aqui, novamente, eu vou fazer os meus 10 pontos, como já estávamos fazendo antes. Então, 2, 3, 4, 10, que é esse último que está aqui do lado do meu Lzinho, ó, a cabecinha dele está aqui. Então, eu tenho aqui essa correntinha, que é essa daqui. Então, vou fazer o meu ponto aqui, pegando só as duas alcinhas de cima, normalmente, meu 10º ponto. Feito meu 10º ponto, aqui agora eu vou preencher com 15
pontos baixos. Então, laço, faço ponto baixo, laço, tiro as duas, laço, tiro as duas, ó, passo por dentro aqui, por baixo do elinho, abraço o elinho, laço, tiro as duas. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, e eu vou fazer um total de 15 pontos. Fiz aqui 15 pontos, agora eu vou laçar, vir no meu primeiro ponto, ó, a cabecinha dele está aqui, a cabecinha do meu primeiro ponto aqui da sequência dos 10. Então, eu tenho aqui, aqui, ó, aqui para vocês identificarem aqui, ó, é aquela correntinha. Então, aqui está a cabecinha do meu primeiro ponto. Então, logo que eu termino, já venho nessa primeira cabecinha aqui. Então, aqui, 1, e vou fazer os meus 10. Então, 1, 2, 9, e o 10º, que está aqui. 10. Feitos os 10, vou repetir novamente no elinho, aqui dentro, os meus 15 pontos baixos. Fiz os meus 15 pontos baixos, agora eu laço, venho aqui na cabecinha do primeiro ponto. E aqui eu completo novamente a sequência dos 10, quando chegar no elinho, 14, ou melhor, 15 pontos baixos, mais 10 pontos meio altos, chegou no elinho, completo o elinho com 15 pontos baixos e depois mais 10 pontos meio altos. Os meus elinhos vão ficando assim. Terminei aqui essa carreira, então, essa carreira foi para cobrir os elinhos. Nós fazíamos os pontos e cobrimos os elinhos. Então, a partir daqui, uma carreira vai ser para fazer as correntinhas e a outra carreira, na volta, para cobrir os elinhos. Então, agora, a próxima, vou fazer ainda aqui uma com vocês. Eu vou laçar, virar o meu trabalho e vou fazer os meus 10 pontos aqui até chegar no elinho. Fiz aqui os meus 10 pontos, agora eu vou fazer minhas 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora, vou fazer direto o ponto meio alto aqui no meu primeiro ponto. Então, laço, ó, aqui eu tenho a cabecinha da correntinha ainda. Então, a cabecinha do meu primeiro ponto é essa daqui, ó. Meu ponto está bem aqui, e a cabecinha dele está aqui. Então, cuidado para vocês não começarem no ponto errado, é aqui, pegando a cabecinha aqui. Então, aqui das correntinhas já faço meu ponto meio alto. E continuo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10, cheguei aqui no meu elinho, na hora de fazer o elinho. Então, aqui eu vou fazer agora as 14 correntinhas e vou prender ela aqui, fazendo o ponto meio alto. Então, agora, a partir daqui, as nossas carreirinhas vão ser dessa forma. Ela vai ficar com um arquinho mais abertinho, é assim mesmo, tá? Então, a gente vai fazer as 14 correntinhas aqui e prender já direto, fazendo um ponto meio alto logo aqui. Então, completem aí a de vocês, que eu vou chegar aqui no final da carreira com vocês. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira e ela ficou, meus elinhos ficaram assim, ó. Elinho sobre elinho, só que dessa vez eles ficam mais abertinhos. E agora, a próxima carreira, laço, faço uma correntinha
Inicio aqui também com os 10 pontos. Fiz aqui, gente, meus 9 pontos. Agora, eu preciso ter a mesma quantidade de ponto. O meu 10º ponto, ele está aqui. Lembra que a gente pegou as correntinhas e já fez o ponto meio alto? Então, ele está aqui escondidinho. Então, ó, a gente puxa a correntinha aqui pro lado e a gente já consegue ver ele aqui. Então, nós vamos fazer este ponto, o 10º, aqui sobre essas duas alcinhas aqui. Opa. Aqui, ó. Meu ponto está aqui, eu vou pegar logo o próximo, a próxima cabecinha que tem, que são essas duas alcinhas, aqui neste lugar. Então, meu 10º eu vou fazer aqui, laço e tiro todos. Então, eu preciso ter sempre a mesma quantidade de pontos. Então, aqui eu faço 10 e no intervalo aqui também, entre os meus elinhos, eu sempre preciso manter 10 até o final. Aqui, aqui, aqui. Então, toda vez agora, ó, o próximo aqui, a gente tem a sequência de pontos e esse daqui, ele vai estar camufladinho aqui, porque a gente faz as correntinhas junto com o ponto meio alto, mas a gente vai pegar ele aqui nessa alcinha aqui na cabecinha dele. Então, aqui, continuando, fiz aqui os meus 10 pontos, chegou a hora dos meus pontos baixos aqui no meu elinho. Aqui, ele vai estar mais aberto, então, só vou preencher aqui com os 15 pontos baixos. Preenchi aqui os meus 15 pontos baixos. E aqui, gente, se vocês acharem que tem necessidade de incluir, dependendo aí do fio que vocês estiverem trabalhando, incluir mais pontos ou menos pontos, ficar muito cheio, vocês podem fazer também uma quantidade maior ou menor aqui de pontos baixos. Ele só não pode ficar totalmente rígido, ele precisa ficar assim mais maleável, para depois a gente conseguir passar aqui por dentro um elinho do outro. Então, aqui para essa quantidade, esse tamanho que eu estou fazendo, este fio, as minhas laçadinhas, essa quantidade aqui é o ideal. Para as 14 correntinhas, fazer 15 pontos baixos. Então, terminei aqui, vou laçar, ó, não preciso vir aqui até a última pontinha. Depois, se houver necessidade também, dá pra gente distribuir um pouquinho mais aqui, empurrando com a mão mesmo. Mas não há necessidade, assim, de cobrir e deixar eles super apertadinhos. Para eles ficarem mais, assim, folgadinhos mesmo, para ficar mais molinho, e não ficar tão cheio na hora de colocar dentro do elo. Então, aqui, agora, meu próximo ponto é aqui. Vou pegar um e vou fazer os 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º que eu vou pegar aqui também essas duas alcinhas aqui de cima. 10. E começo aqui a fazer os meus pontos baixos, os meus 15. Terminei meus 15 pontos baixos, faço a sequência de 10. E é assim, eu vou fazer exatamente como nós fizemos aqui até agora, cobrindo os elinhos. Essa carreira aqui é para cobrir as correntinhas que nós fizemos até o final da carreira, sempre com a mesma quantidade de pontos. Terminei aqui mais essa carreira, cheguei ao final aqui com os 10 pontos. E aqui, gente, ele fica meio esquisitinho mesmo, sabe? A gente parece que ele tá aberto, ó, os pontos estão abrindo, que vai ficar tudo torto. Não vai não, tá? Depois a gente vai fechar os pontos e a gente é como se juntasse aqui realmente a pontinha com pontinha, dando continuidade bem certinho aos nossos pontos. E assim vão ficando os elinhos, vão se formando os elinhos. Então, aqui, a partir daqui, é só repetição. Nós vamos crescer a partir daqui mais 40 centímetros, a partir aqui dos nossos elinhos. E as carreiras, gente, não tem segredo. Uma carreira a gente vai fazer com as correntinhas, formando os elinhos.
E na outra carreira, a gente vai voltar cobrindo os elinhos. Caso tenha ficado alguma dúvida aí, voltem aí nas carreiras anteriores, mas é exatamente igual. E a partir daí, agora, a gente só vai crescer a nossa peça. E eu cresci aqui a minha peça, o equivalente a 40 centímetros aqui desta pontinha, que foi o nosso primeiro elinho. Então, essa primeira carreirinha que eu tenho aqui que eu vou começar a medir até chegar aqui na pontinha de cima. E aí, os nossos elos, ó, conforme a gente estica, eles vão ficar desta forma, que depois a gente vai puxar e colocar por dentro um do outro. Então, aqui, o meu total deu 40 centímetros, tá? Que é o tamanho da almofada que eu estou trabalhando, 40 por 40. Agora aqui, para saber a quantidade de carreiras e elinhos, isso pode variar realmente do fio que vocês estiverem trabalhando, do tipo de laçada. Então, pode ser que tenha alguma variação. Então, a gente considera realmente sempre pelos centímetros. Mas eu vou falar para vocês, de qualquer forma, quanto que deu aqui no meu, tá? Lembrando que o de vocês pode dar um pouquinho mais carreiras, um pouquinho menos. Mas façam sempre pela medida, utilizando aqui os 40 centímetros. E aqui eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu tenho 21 elinhos destes, que em cada elinho nós temos duas carreiras. Uma que a gente faz a correntinha e a outra que a gente cobre a correntinha. Então, aqui no total, eu subi mais 42 carreiras, né? Então, dessa parte inicial, a gente sobe essa outra parte da almofada, que é onde a gente vai ter esse detalhe, a gente sobe 42 carreiras. Mas façam aí sempre se baseando nos centímetros, tá? Se a almofada de vocês for, de repente, menor de 30 centímetros, de 50 centímetros, sempre se baseiem pelas medidas. E agora eu tenho aqui essa parte completa para a gente continuar. Nós vamos fazer a parte de trás da almofada. Então, aqui, ó, esticando, eu tenho os meus elinhos assim, dessa forma. Tenho aqui 5 carreiras, né, dessa parte que a gente faz o trechinho, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 4 detalhes que vão ser dos elinhos. E agora aqui, para continuar... Então, eu finalizei aqui a minha carreira, a última foi cobrindo os pontos, a gente tem que se atentar a isso, tá? Não terminar na correntinha, sempre a gente termina finalizando, cobrindo os pontos. Então, a gente sempre vai terminar em alguma dessas carreiras assim, independente da quantidade que vocês estiverem trabalhando. Sempre na volta, cobrindo as correntinhas. E agora aqui, para continuar, nós vamos fazer apenas os pontos meio altos. Então, eu vou laçar, virar o meu trabalho. E aqui agora eu vou continuar como se a gente não tivesse os elinhos, nós vamos pular os elinhos. Então, vou fazer normalmente como estávamos fazendo os 10 pontos, pegando aqui as duas alcinhas. Então, 10 pontos meio altos, até chegar novamente ali na ponta, onde iniciam os nossos elinhos. Fiz aqui os meus 10 pontos, agora eu vou puxar os meus elinhos, olha, pra cá, deixando eles aqui pra dentro, e vou continuar fazendo aqui. Então, ó, aqui eu tenho os pontos do meu elinho. Como que eu sei onde é? Onde a gente pegava aquele primeiro. Ou seja, aqui eu tenho apenas um nozinho e logo a correntinha aqui da parte de cima. Então, para que vocês não se confundam, é sempre aqui onde começa esses dois aqui. Estão vendo a diferença? Aqui é onde eu preenchi os pontos da correntinha e aqui é onde eu começo, de fato, os meus pontos meio altos, onde eu tenho esses dois. Então, é aqui que eu vou encaixar direto a minha agulha, sem deixar também espacinho, tá, gente? Ó, segurem aqui o fio, laço, já venho pra cá e já vou pegar neste primeiro ponto aqui, ó, fazendo o ponto... Opa, abriu minha linha. Deixa eu puxar o fio aqui, fazer de novo, ó. Venho aqui e vou fazer o ponto meio alto.
Puxei ponto meio alto, vou continuar os meus 10 aqui também. Fiz meus 10 pontos, a mesma coisa, vou pular aqui os elinhos, laço, venho aqui onde começa, ó, esse foi meu último ponto aqui do elo, e aqui é o meu primeiro ponto, já aqui da minha parte reta. Então, ponto meio alto e já continuo novamente os meus 10. E a gente vai fazer isso aqui por toda a carreira, tá? Preencho os 10, pulo o elinho, já emendo aqui no próximo, faço os 10, pulo os 10 e faço os 10 aqui até o final. Então, fiz aqui a união dos meus pontos, e aqui eu tenho os meus bloquinhos novamente de 10 em 10, totalizando aqui os meus 50 pontos, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, nós voltamos a ficar igual como a gente tinha aqui no nosso começo, onde a gente começou. Então, aqui eu volto novamente com a mesma quantidade de pontos que a gente tinha, que totaliza aqui os 40 centímetros. E a partir daqui, dessa parte reta, nós só vamos preencher com pontos meio altos, exatamente como a gente fez aqui, até crescer aí 40 centímetros do nosso trabalho. Então, sempre lembrando de fazer a correntinha de virada, virando o trabalho, laço já começando aqui no primeiro ponto e trabalhando a mesma quantidade de pontos que a gente começou. Então, a gente vai trabalhar aqui ponto sobre ponto, então, um em cima de cada um. No meu caso aqui, eu estou fazendo em 50 pontos. Então, vou trabalhar aqui também sobre 50 pontos, carreiras de ida e volta, sempre pegando pela cabecinha do ponto. Exatamente igual o mesmo comecinho, tá? Esse comecinho aqui que a gente fez, é exatamente igual. Então, façam aí de vocês por 40 centímetros. Que logo depois da parte dos meus elinhos, onde eu começo a fazer a parte reta, eu subi aqui um total de 40 centímetros. Então, cheguei aqui ao final. Nas minhas carreiras, deu um total de 44 carreiras. Pode ser que o de vocês sejam quantidades de carreiras diferentes, mas sempre se baseiem pelas medidas, tá? Porque depende também das laçadinhas que a gente dá, da nossa tensão de ponto, do fio utilizado, agulha, mesmo com o mesmo fio e a mesma agulha, pode ser que dê diferença aí, porque a nossa puxada da laçada é diferente, né? Às vezes a gente abre um pouco mais o ponto, às vezes fecha um pouco mais o ponto. Então, façam pelas medidas, tá? Aqui eu já subi 40 centímetros. Aqui nós temos a parte inicial da almofada. E aqui nós temos a parte dos elinhos. Eu já deixei aqui uma parte para mostrar para vocês. Nós vamos fazer juntos este daqui. E eu já trabalhei nestes daqui. E aqui eu deixei duas formas diferentes também do elinho. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Deixei duas formas aqui pra gente puxar o elinho para mostrar para vocês a diferença. A gente consegue fazer o elinho tanto para baixo quanto para cima. Eu acho que fica mais bonitinho, a almofada vai estar de pé assim. Essa é a parte aqui que fica para cima, que tem essa partezinha menor, então é a parte que fica para cima. A gente pode deixar esses elinhos aqui para baixo ou para cima. Eu acho que fica mais bonitinho assim, eles para cima. Mas eu deixei também eles feitos de duas formas. Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês. Aproximei aqui para ficar mais fácil de conseguir visualizar. Aqui eu tenho o começo dos meus elinhos, tá? Vocês podem colocar eles assim, mais juntinhos, essa parte uma com a outra, já deixar assim, porque ela fica toda aberta. Vocês podem deixar ela já juntinho, deixar os elinhos assim para cima. Reparem que aqui eu fiz com os elinhos virados para a parte de dentro. E aqui eles estão virados para a parte de fora, com a parte aqui de cima do nosso trabalho para fora, ó. Que a gente consegue ver aqui os vezinhos da parte de cima. E aqui eu vou mostrar para vocês das duas formas, que como de preferência de vocês façam da forma como vocês acharem melhor essa parte aqui de encaixar os elinhos. Eu gosto mais assim, eu acho que o trabalho fica mais delicado, ó, só para vocês repararem a diferença.
assim, ele fica mais delicadinho, porque a nossa cabecinha, essa parte aqui de cima do nosso elo, ela está virada para dentro, então ela fica aqui no meio. Então, ele dá esse acabamento da voltinha aqui mais retinha. E aqui ele está virado ao contrário, nós temos ele virado para fora, então, ó, a cabecinha do ponto está para fora. Só para que vocês vejam como fica a diferença. Ele virado para fora, os nossos pontos ficam do lado de trás, na parte de trás dos pontos. Então, a gente tem esses nozinhos aqui atrás dos pontos. Então, ele fica com esse efeito. Já aqui, eles estão virados para dentro. Então, ó, a cabecinha do ponto está para cá, para dentro. Eu vou mostrar aqui como fazer das duas formas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós temos os elinhos. Eu já fiz esse para adiantar os outros, e eu vou mostrar agora para vocês fazendo aqui. Então, eu seguro o meu primeiro elinho assim, como uma orelhinha, assim. Eu vou pegar esse daqui de trás e vou passar por dentro deste daqui que eu estou segurando. Então, ó, seguro o primeiro elinho e passo de trás, ó, o segundo por dentro desse daqui. Agora, esse que eu acabei aqui de fora, eu vou virar ele para dentro. Virando ele assim para dentro, a parte aqui da cabecinha dos pontos, onde nós temos os vezinhos, assim, ele faz esse efeito aqui do lado de cá. Se eu virar ele para fora, ele faz esse efeito do lado de cá. Então, é só essa a diferença, o lado que eu viro na hora de encaixar os elinhos um no outro. Eu vou deixar eles todos pra cá, mostrar pra vocês deixando assim, dessa forma. Então, virando pra dentro. Então, passei aqui, estou com o meu primeiro aqui e esse é o segundo. Seguro aqui o meu primeiro. Seguro ele, pego o seguinte e passo por dentro deste daqui que eu acabei de passar. Passo por dentro. Peguei este daqui, vou passar por dentro. Passo por dentro. A sequência aqui é esta, tá? Só que como nós vamos virar os pontos para dentro, então, nós vamos já se atentar a isso, ó. Puxei o elinho pra cá, viro meu ponto para dentro, a cabecinha do ponto, ó, posso segurar assim, como uma pinça, para ficar mais fácil para puxar. Puxo o próximo ponto e já viro ele para dentro, ó, conforme antes de pegar o próximo, eu já jogo ele aqui para dentro. Virei para dentro, faço a pinça, coloco a mão e pego o próximo. Então, puxo o próximo aqui por dentro. E nisso, eu já vou ajeitando para ele ficar também para dentro. Então, ó, segurei esse, viro para dentro, passo a pinça, pego o próximo. Aqui, cuidado para não pular nenhum, tá? Deixem todos eles, olhem, analisem bem qual é o próximo. Então, é sempre, ó, pegando o que eu acabei de trabalhar, pegando o próximo, e sempre é o próximo que vai passar por dentro. Terminei aqui de fazer já os meus 4, já arrumei, virei o lado deste daqui também, estão iguais agora. E olha como ela fica certinha, não fica aquele espaço que a gente faz o trabalho, né? Que parece que vai ficar tudo aberto. Agora, elas já ficam certinhas e olha como ela fica bem bonita. Agora, nós vamos fazer a costura da lateral da nossa almofada. Então, nós vamos virar. Aqui nós temos a parte que nós trabalhamos com ela. Esses elinhos vão ficar aqui pra fora mesmo e depois a gente vai fazer o acabamento. Então, agora, a gente vai virar ela ao contrário. Então, esse é o trabalho do lado de fora da almofada. Nós vamos virar para a parte de dentro. Virando para a parte de dentro, ó, vou virar deste lado. Nós vamos trazer aqui pra cima e aqui nós vamos deixar naquela primeira carreira onde começam os nossos elinhos, então bem na pontinha. Deixa eu deixar aqui na pontinha para vocês poderem ver aonde é. A pontinha do nosso elinho, ela tem que estar, ó, essa linha aqui é como se fosse uma base aqui pra gente começar. Então, daqui do pezinho do elinho, né, aqui nesta linha, ó, onde tem
o começo do elinho é que nós vamos fazer a dobradura da almofada. Então, coloquei aqui o marcador, e aqui, gente, é bem simples da gente fazer bem retinho mesmo, porque a gente tem as linhas aqui bem definidas. Então, olha, eu tenho aqui, a cada 2, eu tenho uma diferença aqui, como se ele fizesse uma marcação a cada 2. Então, dá pra gente separar certinho pelas colunas que a gente faz aqui. Então, olha, aqui eu tenho essa parte como base. Então, ó, é só seguir a linha reta. E aí, aqui embaixo, eu também tenho aqui do outro lado. Então, eu só vou separar por trechos, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho esse trecho, atrás eu também tenho o mesmo trecho. Vou mostrar aqui na parte aberta, ó. Aqui eu já separei esse trecho, ele vai juntar com esse trecho aqui. Então, ó, esse em cima desse, esse em cima desse. Então, dá pra gente juntar certinho aqui as partes, ó, já marquei até aqui em cima, a mesma coisa aqui do outro lado. E agora, chegando aqui na parte de cima, essa parte aqui a gente vai dobrar da seguinte forma. Nós temos aqui a parte do nosso trabalho, e essa partezinha aqui que foi a parte que a gente começou. Essa, a mesma coisa, a gente também vai dobrar ela, primeiro essa parte menor aqui por dentro. Então, aqui é super simples, ó, depois que eu achei aonde eu vou começar, ó, meus pontos estão começando aqui, o meu pezinho é aqui. Aqui, eu vou deixar ele reto e vou descendo as carreiras. Então, ó, essa daqui com essa daqui de dentro, essa daqui com essa de dentro. Estão vendo que ela vai acompanhando por colunas, ó, essa daqui, ó, claramente a gente vê aqui. E aí, na de baixo, a gente também vê aqui. Então, ela vai sair certinho, acompanhando a quantidade aqui de carreiras. Até chegar aqui, ó, tem essa com essa e a última é esta daqui. Então, cheguei aqui no meu finalzinho. E eu já tinha marcado aqui, subindo aqui, também as minhas colunas. Então, eu vou alinhar aqui, ó, onde eu coloquei meu marcador, é essa coluna com essa daqui de baixo. Então, a próxima já seria essa daqui que eu estou marcando. A mesma coisa, gente, eu vou fazer aqui desse lado. Vou acompanhar aqui a linha reta do começo, ó, sempre me baseio pela mesma linha. E aqui começam as minhas coluninhas, e eu vou fazer a mesma marcação. E aqui agora, para liberar o fio do novelo, eu vou cortar a pontinha e vou soltar o fio para fora. Então, puxo o fio para fora. E agora, aqui eu vou deixar essa pontinha para depois fazer o acabamento. Agora, o fio do meu novelo está liberado. Eu vou colocar na agulha de tapeceiro para a gente começar a fazer a costura. E aqui, para começar a costura, eu vou começar aqui pela parte de baixo. Aí, se vocês me perguntarem, dá para começar pela parte de cima, lá onde a gente cortou o fio? Dá para fazer, mas assim, se vocês preferirem, podem fazer por lá também. Eu prefiro começar por baixo, porque em cima é onde a gente tem aqui os ajustes, se for necessário, a gente faz algum ajuste para cima. Então, sempre gosto de começar aqui por baixo. Para começar, só vou prender meu fio, posso fazer o acabamento antes ou depois, mas eu já vou fazer agora para facilitar também ele ficar preso. Então, aqui nos últimos pontinhos, eu só vou passar por dentro dos pontos, eu estou pegando só essas alcinhas aqui da parte de dentro, que vão ficar por dentro da almofada, não vão aparecer lá do lado de fora. Vou fazer isso, vou abrir o meu fio aqui na pontinha, ó, deixa uma pontinha pequena. E aqui, gente, eu separei mais ou menos uns 2 metros de fio para fazer o acabamento. Então, eu já coloquei aqui na agulha esses 2 metros de fio e vou fazer o acabamento puxando aqui 3 fios para um lado, passando apenas por um ponto para ter a separação. Vou dar um nozinho sem apertar muito e os outros 2 eu posso apertar bem. Então, 1 e 2. Todos os acabamentos, quando a gente fizer agora, nós vamos fazer dessa forma. E só vou esconder aqui a pontinha desse fio, só para não ficar aparente, não ficar solto. E aí, se vocês preferirem também, podem trançar aqui
por dentro para ficar bem preso e passar uma colinha no final, se vocês acharem que fica mais seguro. Com meu fio já aqui devidamente preso, nós vamos começar a costurar as colunas. Então, meu fio está aqui, eu já vou colocar ele para sair aqui ainda dentro desta carreira. Então, a cada coluninha, nós temos as 2 carreiras. Eu vou colocar ainda dentro aqui dessa carreira aqui embaixo, pegando aqui as pontinhas. Passei aqui para a parte de baixo, agora eu vou voltar na carreira de cima. Então, aqui atrás também dá para ver a separação aqui das colunas e das carreiras. Então, eu tenho aqui a primeira carreira e aqui a segunda. Então, aqui eu vou voltar também na segunda, pegando aqui essas alcinhas de cima. E vou voltar subindo agora aqui nessa outra carreira. Então, a distância que eu faço os pontos, como eu tenho 2 pontos aqui, 2 a cada coluna, um eu desço e o outro eu subo. Um eu desço, o outro eu subo. Então, aqui eu subi, agora eu venho aqui na próxima carreira, ó. Estão vendo aqui a coluninha? Eu tenho uma carreira aqui e uma carreira aqui. Eu vou descer nessa daqui. Aqui não tem um lugar exato, a gente só precisa passar aqui, pegando essa parte de cima, não pegando um bloco muito grande, mas pegando aqui pelo menos um pontinho aqui da parte de cima. Tirei aqui o marcador para ficar mais fácil de visualizar e já encaixei aqui logo onde eu vou começar. Eu preciso passar pelas 3. Então, minha coluna está aqui, vou passar por dentro dessa, na pontinha bem aqui da primeira carreira, também dessa parte aqui de dentro. Não posso esquecer de pegar essa pontinha para ficar bem firme. E aqui, ó, estou saindo aqui, a minha marcação aqui, na primeirinha aqui embaixo também. E agora, eu vou voltar aqui na de cima. Então, passo aqui, pegando as 3. É a mesma coisa, só que agora aqui eu vou pegar as 3. Cheguei aqui ao final, é a mesma coisa, eu vou fazer a pontinha também, pegando a pontinha das 3. E aqui eu posso voltar, por ser a pontinha também, fazer mais uma vez para ficar reforçado. E o acabamento nós vamos fazer como nós fizemos lá do outro lado. E a mesma coisa, gente, exatamente igual aqui do outro lado. Terminei de costurar aqui o outro lado. E aqui eu aproveitei aquele fiozinho que nós tínhamos deixado para fazer o acabamento, para dar 3 nozinhos aqui e finalizar, para não precisar abrir o fio. E aqui é a mesma coisa, só vou esconder e cortar o meu fio. Agora, a almofada está costurada, nós vamos virar ela aqui do outro lado. E aqui é a nossa ponta, onde nós começamos o elinho. Então, aqui, onde a gente começa o elo, até o próximo elo, ele tem esse espacinho. Então, nós vamos pegar agora um fiozinho, pode ser um fiozinho pequeno, aqui tem mais ou menos 10, 15 centímetros. Nós vamos pegar aqui na pontinha, aqui a gente tem a ponta do elinho, logo aqui embaixo. Nós só vamos costurar essas pontinhas, dar um nozinho aqui, ó. Passo aqui bem na beiradinha, pegando as 2 alcinhas aqui de dentro do elo e essa outra deste outro lado. Vou passar o meu fio aqui por dentro. E simplesmente vou dar um nozinho aqui. Dessa forma, vou dar 3 nozinhos. E vou esconder aqui os meus fios. A mesma coisa vou fazer nos outros trabalhos que a gente tem aqui também. Assim, o nosso elinho também fica fechado este primeiro. Pronto, presos aqui meus elos por dentro, nós podemos virar a almofada. Então, aqui quase pronta a nossa almofada. Olha aqui como fechando, olha, os elinhos
agora ficam certinhos o começo dele aqui. E agora aqui eu vou medir novamente para vocês. 40 por 40, então uma almofada de 40 centímetros. E agora aqui para prender o nosso elinho, já prendi esses daqui. A gente vai prender aqui nesta linha no começo da almofada. Então, a gente vê bem aqui onde é a extremidade, no meu caso é esta linha aqui que eu vou acompanhar. E todas as pontinhas eu vou prender exatamente no mesmo lugar, para que ela fique bem certinha. Agora aqui, este último elinho que eu vou fazer aqui com vocês, meu elinho está saindo daqui, igual nós fizemos em todos os elinhos, a gente vai virar ele para dentro. Então, ele está saindo aqui para fora, vou virar ele para dentro. Ajeito ele aqui. E bem no meio aqui do elinho, vou ver onde é o meio. Então, o meu meinho é aqui. Então, vou pegar aqui a agulha de crochê, vou colocar aqui deste lado. Vou pegar um pedacinho aqui de fio e vou passar aqui por dentro, puxar uma pontinha para cá, vir aqui no pontinho do lado, na cabecinha do pontinho do lado, e puxar esta outra para cá. Então, prendi o fio aqui na pontinha. E agora, eu vou lá na minha almofada lá dentro, ó, vou segurar aqui, que é aqui que eu vou colocar os meus fios, o meu fio, aqui e um aqui. Também deixando espacinho de um pra gente prender ele aqui. Então, é neste lugar que eu vou prender. Vou segurar aqui, colocar a agulha lá por dentro. E vou puxar. Aqui, uma linha e aqui, neste outro espacinho, a outra linha. Puxei lá pra dentro. Agora, eu observo se ele está retinho, se ele está no lugar certo, antes da gente fechar e dar o nó. Então, ó, tá reto, está no lugar certo? A gente abre aqui os nossos fios onde estão. E aqui também a mesma coisa, eu dou 2 ou 3 nozinhos. Acho que 2 aqui é suficiente. O primeiro não muito apertado e o segundo bem apertado. Posso cortar também, aqui vai ficar discreto, não vai aparecer, e está preso. A ponta, agora essa outra ponta está pronta. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o tassel. A ponta da nossa almofada, a gente pode colocar o tassel ou não, é muito gosto e a gente decide se a gente quer colocar ou não. Se vocês acham mais bonitinho com, façam o tassel, se vocês acham mais bonitinho sem, ela já está pronta. Aqui eu vou colocar o tassel e vou mostrar para vocês como fazer, que é super simples. Para fazer o tassel, eu estou utilizando aqui essa base, que é uma base de MDF, ó, isso até aqui com o preço. Mas pode ser qualquer base que vocês tenham, pode ser um pedaço de cartolina, algo que seja um pouco mais durinho para a gente enrolar e ele não amassar. Pode ser qualquer coisa, até o celular mesmo dá pra gente fazer. Mas como eu tenho aqui essa base de furinhos, eu vou utilizar ela, não precisa ter furinho, tá, gente? É só realmente para eu usar aqui esta parte que é mais firme, pra gente enrolar. Mas pode ser facilmente um pedaço de cartolina. A minha tem aqui 10 centímetros. Essa que eu estou utilizando aqui tem 10 centímetros. Se vocês quiserem um tassel maior, façam em uma maior. Se quiserem menor, podem fazer numa menor. Aí, eu vou segurar aqui a pontinha do meu fio, deixando aqui uma pontinha para baixo. E vou começar a enrolar aqui o meu barbante sobre a base. Por isso que a gente utiliza uma base mais durinha, para ficar mais fácil de girar aqui. E aqui, olha, eu já passei 1, 2, 3, 4 fios. Eu vou passar no total 35 vezes. Puxei aqui 35 vezes, enrolei aqui, olha, 35 vezes. Vou cortar o meu fio. E agora, eu vou separar um pedacinho de fio, tem um pedacinho aqui, vou aproveitar este. Vou passar um pedacinho de fio aqui por dentro, então, vou levantar aqui todos os fios e passar o fiozinho aqui por dentro.
Passei o fiozinho aqui por dentro, trago pra cima. Vou dar um nozinho e vou tirar aqui de dentro, só para segurar as minhas partes, para não misturar, não perder esse enroladinho que a gente fez. Não vou usar mais a base. E agora aqui, esse fio aqui é para baixo, o do nozinho eu vou apertar bem e vou dar mais um nozinho. Dessa forma, está bem preso aqui a pontinha. Agora, eu vou pegar aqui aonde eu tenho essa pontinha, aqui onde nós prendemos, vou trazer aqui para baixo e vou cortar esses fios. O fio que a gente deu nozinho, vocês deixem ele aqui para cima. E agora, aqui embaixo, ó, a gente pega todos os fios, nós vamos cortar as pontinhas dele para cá. E aqui o importante é cortar todos os fiozinhos, tá? Não tem problema que ficou um pouquinho maior, um pouquinho menor. Vocês puxem bem para cortar todos os fios e depois a gente vai acertar aqui essa ponta. Agora, nós vamos ajeitar o nosso tassel como se fosse um cabelinho, para que ele não fique separado onde a gente tem o nozinho, para que ele preencha redondinho por inteiro. Ó, pra gente deixar ele assim. Um montinho. A gente deixa ele separado aqui quietinho. Agora, a gente vem com o fio do novelo, eu vou separar um pedacinho aqui e vou deixar para cima. E vou formar um elinho aqui para baixo. Vou segurar assim, dessa forma, e vou vir aqui no meu cabelinho, segurando assim. Vou colocar ele aqui em cima e segurar. Ó, seguro de leve, de forma que o meu fio curto fique para cima e este elinho fique para baixo. Não precisa ser muito, tá? E aqui agora, eu vou enrolar o fio do novelo. Então, vou dar uma volta, deixando aproximadamente aqui, olha, 1,5 dedo, mais ou menos. Então, vou começar a minha volta. Ó, o fio está aqui, o fio do meu elo. Eu vou passar por cima dele, assim. A hora que eu passei por cima dele, eu vou começar a apertar e fazer a minha voltinha bem apertada. Então, primeiro eu começo aqui por cima, vou enrolando bem apertadinho e assim, um do lado do outro, um fio do lado do outro. E vou enrolando agora, descendo. Apertando bem, até o tamanho que eu quero. Aqui também eu deixei mais ou menos o tamanho de um dedo. Eu vou parar de enrolar aqui perto do meu elinho. Então, meu elinho está aqui. Aqui, eu vou cortar o fio do novelo. Vou passar por dentro aqui do elo e segurar este fiozinho. Seguro ele aqui. Então, meu elinho prendeu ele aqui. Agora, este fiozinho menor que a gente deixou para cima, nós vamos começar a puxar e ele vai prender este fiozinho escondendo lá para dentro. Ó, a partir do momento que ele já começa a puxar por dentro aqui, eu já posso soltar e ele automaticamente, ó, vai levar o fiozinho lá para cima, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá esse daqui para ele ficar certinho aqui. E, ó, automaticamente o nosso elo já sumiu, ele está aqui dentro. E este fiozinho aqui maior, eu vou cortar. E este fiozinho aqui também, que sobrou essa pontinha, também vou cortar. E agora, eu tenho o meu tassel aqui, eu só vou acertar agora, cortando as pontinhas para ficarem iguais. Pontinhas cortadas e meu tassel já está pronto para ser colocado aqui na almofada. E a colocação aqui do tassel, gente, sem segredo nenhum, é só prender realmente na quina da almofada. Pronto. Tassel preso na quina da minha almofada.
E a almofada pronta, gente. Olha como ela ficou linda. E agora, no começo do vídeo, eu mostrei tirando a almofada. Agora eu vou mostrar colocando a almofada junto aqui com vocês. Então, é bem simples. Só abrir aqui a almofada. A gente coloca aqui a abertura. Eu vou colocar a almofada aqui dentro. A gente puxa aqui para as pontinhas. E agora aqui, só virar essa parte, cobrindo a almofada, cobrindo esse outro lado e ajeitando aqui as pontinhas. Deixa ela bem alinhadinha, as pontinhas. E está pronta. Pronta e maravilhosa. Fala sério, né, gente? Até o Bruce veio aqui, olha, hoje eu vou deixar ele aparecer, né, Bu? Fala um oi pras pessoas. Ele tá sempre aqui comigo, né, Bu? Sempre com a mamãe aqui nas gravações, né? Ele também vai gostar de deitar e encostar aqui nessa almofada. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado, de como ficou a almofada de vocês. Já deixem nos comentários aqui pra mim como foi fazer e como ficou a almofada de vocês. Deixem um like também, que me ajuda muito, e compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. E é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.